Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Maurício Thamer. Que alegria estar aqui com você nessa nossa pós de Direito Digital aqui na Legale. Mais um curso inovador, mais um curso com uma proposta absolutamente incrível. E gostaria de me apresentar. Sou advogado, atuo aí com a área de Direito Digital. Nem lembro mais desde quando eu me formei, mas deve ter mais ou menos ali alguma coisa próxima de 10, 11, 12 anos. Fazer uma conta rápida. Não chega tanto, mas quase 10 anos. Fato é que eu sempre trabalhei com direito e tecnologia e o meu momento aqui agora com você é para explicar um pouco, falar um pouco de alguns conteúdos aí do que vocês vão ver no nosso curso. Não é uma apresentação de cronograma, mas é uma apresentação mais aí uma pincelada. Eu costumo brincar com você que é uma espécie de spoiler que eu costumo dar quando a gente vai fazer esses cursos. Desde logo já me coloco à disposição, ficou com alguma dúvida, alguma crítica, alguma ideia, traz para mim, traz para o time da Legale, @Maurício Thamer nas redes, LinkedIn é Maurício Thamer também, Instagram, fácil, fácil, fácil. Você que está nesse curso de pós-direito digital, você não pode ter a impressão de que você vai achar que você não vai encontrar as pessoas. Não, você vai encontrar as pessoas sim. Aí eu fiquei pensando aqui nesse universo, né, que envolve nessa relação de tecnologia e direito. O que a gente pode conversar, o que eu posso dar aí de certo aperitivo ao longo do que vocês vão ver ao longo do curso e, claro, é uma tarefa difícil, né? Porque absolutamente tudo está relacionado, absolutamente tudo está conectado, sem o perdão do trocadilho, mas está conectado com o direito e com tecnologia hoje. Então você já pode ficar aí animado que você está vindo para uma pós up to date. Mais uma vez, vai lá nas minhas mídias sociais, deixa aquele feedback, fala: Maurício, vi o vídeo, gostei, tô animado, tô gostando, melhora isso aqui, pô, isso aqui foi muito legal, fica à vontade. Bom, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês, e nós vamos nos encontrar ao longo de aulas do curso, mas o primeiro convite que eu quero fazer para vocês é para vocês pensarem fora da caixa. Comecem a observar o dia a dia de vocês com as tecnologias. Mas, Maurício, a gente usa tecnologias todo do dia? Sim, você deve estar aí, a gente está conversando, a gente está nesse momento de encontro em razão das tecnologias, mas não é disso que eu estou falando. O meu convite é para que você olhe as tecnologias com uma forma de aprendizado. Transforme esse mundo à sua volta, todas essas transformações, essas modificações da sociedade que você, eu, o time maravilhoso da Legale que está gravando aqui comigo, transforme tudo isso no dia a dia, transforme isso numa tarefa de aprendizado, numa experiência empírica para entendimento. Esse é o primeiro convite que eu faço para vocês. Por que eu faço esse convite? Porque foi assim que eu aprendi. Foi assim que hoje eu continuo aprendendo e continuo entendendo as novas tecnologias e tento, de certa forma, trazer isso nesse encontro. Tá bom? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que é super relevante, é para a gente colocar o pé no chão. Mas, Maurício, colocar o pé no chão em que sentido? Colocar o pé no chão no sentido de entendimento que o direito digital ele tem uma qualidade de aprendizado e de trabalho que ele é absolutamente diferenciado em relação a todas as outras áreas. Os outros professores que estão gravando aqui perto que não me escutem, mas o fato é que nós do direito digital, nós que atuamos com a tecnologia, nós temos uma qualidade, uma expectativa ou uma possibilidade que nenhum outro colega tem fora dessa área, que é transitar por todas as áreas. Vocês que vão começar a trabalhar ou já trabalham com isso, vocês vão ver que no mesmo dia você discute uma questão criminal, discute uma questão civil, dá um parecer sobre algum ponto trabalhista, pensa em conjunto alguma questão concorrencial, alguma questão de herança digital, uma série de possibilidades. E por que eu estou fazendo essa provocação? Eu estou fazendo essa provocação porque aprender o direito digital passa necessariamente pela compreensão da inexistência de uma autonomia científica em relação ao direito digital. Inexistência de uma autonomia científica nós precisamos dar um passo atrás e estabelecer como premissa que o direito digital em si, ele não tem uma autonomia científica, o que é maravilhoso, o que é ótimo. E aí eu não estou falando da proteção de dados pessoais. A proteção de dados pessoais tem sim autonomia e nós vamos falar dela logo mais. Mas pensem, por quê? Porque o direito digital, ele é construído, e aqui vem minha primeira proposta, meu primeiro conteúdo, meu primeiro convite para você.
Eu acredito que o direito digital ele é construído em cima de uma relação. Qual relação? A relação entre direito e tecnologia. Eu quero que você imagine aí, eu quero que você desenhe, quero que você tenha a visualização de um cubo. Né? Um cubo ele tem 6 faces. O cubo é um objeto multifacetário. O direito digital, a meu ver, e é essa provocação de aprendizado que eu quero trazer para vocês, o direito digital ele se constrói a partir dessa relação multifacetária. O que significa uma relação multifacetária? Significa que ele se apresenta com várias faces diferentes, a depender de como aquela relação se apresenta. Então nós temos as estruturas jurídicas, temos as estruturas normativas, como nós aprendemos, e de repente nós recebemos as tecnologias provocam as transformações nessa nossa sociedade envolta, a sociedade da informação, a quarta revolução industrial, uma sociedade do risco, de Beck, uma sociedade do cansaço, se nós formos pensar num outro caminho, com tempos líquidos, e aí a gente pode enveredar para várias filosofias, e não é o caso aqui, mas o direito digital, se nós pudermos explicá-lo, nós poderemos explicá-lo a partir de uma lógica de uma relação multifacetária, ou seja, que nós consigamos compreender as várias faces que o direito digital apresenta, as várias faces dessa relação, e é a partir desse eixo comum que todas as disciplinas do nosso curso se desenvolvem. Eu fiz questão de desenhá-las a dedo, de forma detalhada, dentro daquilo que eu acredito e como que ela pode ser mais completa. E é assim que eu fiz, e é assim que eu trago essa proposta para vocês. Ok, Maurício, estou te ouvindo, já entendi que é uma relação multifacetária, já entendi que ele se apresenta dessa forma, que não tem autonomia científica, mas tudo bem. O que isso significa na prática? Tá bom, eu vou estudar no curso aqui da pós-graduação de Direito Digital e o que eu vou aprender a partir dessa relação? Tá bom. A primeira coisa que nós temos que entender é como que essa tecnologia ela provoca a mudança nas estruturas jurídicas. Quando eu falo em relação, eu falo na provocação de mudanças. E falar em provocação de mudanças passa exatamente por essa compreensão. A primeira delas, e aí volta para o nosso cubo, marca como na primeira manifestação desse fenômeno, ela altera os textos normativos. A primeira manifestação do direito digital é a própria alteração dos textos normativos. O que é o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014? O que é a Lei de Inovação de 2004, alterada recentemente? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Nunca esqueçam do pessoais, é fundamental no nome da lei. São todas alterações de textos normativos. Então a tecnologia ela vem como uma tsunami, ela provoca alterações sociais e a mudança social exige a regulação. E aí a regulação muda. É exatamente esse passo a passo. Surge uma nova tecnologia, ela se sustenta e ela se mostra viável economicamente. Nunca esqueçamos da viabilidade econômica como um ponto central de estudo do direito. Nunca ignorem isso, é um convite que eu faço para vocês. Ela provoca essa alteração, é viável comercialmente, começa a ser aplicada no negócios, no nosso dia a dia, e aí, de repente, a gente se vê frente a frente com os problemas e tendo que entendê-los e tendo que regulá-los. Um exemplo claro disso que a gente vê, por exemplo, é o caso dos criptoativos. Então, nós temos os criptoativos, e muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre criptomoedas, mas eu já quero que vocês deixem a ideia de moedas de lado, mas criptoativos, NFTs, fan tokens, são todos criptoativos. Eles vêm, as pessoas começam a utilizar, começa a aparecer problemas, e aí a partir desses problemas começa a ter uma provocação de regulação. Então, primeira manifestação, anota aí, é justamente a manifestação de alteração dos textos normativos. Ótimo. Segunda alteração, e aí a gente tem que dar um outro passo atrás e nos colocarmos numa posição de humildade. Pessoal, ó, não adianta nós termos a ilusão de que nós teremos textos normativos para tudo. Esse é um recado que eu falo, por exemplo, para os meus colegas. Falo colegas porque são colegas. Eu estou na condição de professor e de aluno, mas eu também tenho a troca e sou aluno e eles são professores para mim em muitos momentos. Eu sempre falo para os alunos da graduação, eu sempre falo para eles o seguinte, quando eles surgem, não, mas eu quero fazer um trabalho de conclusão de curso, um artigo, um paper, etc., para dizer o seguinte, nós precisamos de uma nova lei ou não há lei para isso, etc. Gente, isso não tem muito um problema científico.
Não adianta a gente ficar na ilusão de que nós teremos sempre uma lei para regular os temas de tecnologia. Não, nós não teremos. E aí vem o teu aprendizado aqui na pós. Como que nós, profissionais, nós resolvemos os problemas de interpretação, de aplicação da lei e os problemas sociais a partir dos nossos clientes, sobretudo, a partir do momento em que eu faço o quê? Enxergo que há um gap entre a tecnologia muito mais avançada e os textos normativos. E por que há esse gap? Por uma razão simples. As tecnologias, elas evoluem numa velocidade que é uma velocidade de mercado. Os textos normativos, e mesmo aqueles menos democráticos na sua formação, como decretos, etc., regulações, instruções normativas da parte administrativa, mesmo eles demoram. Quem dirá leis, quem dirá alterações constitucionais que todas elas dependam da necessária, e que temos que sempre repisar isso, formação de um processo democrático. Então não adianta a gente ter a ilusão de que sempre existirá a lei, porque não existirá a lei sempre. A gente precisa sempre trabalhar nesse meio tempo. Uma terceira manifestação é que nós começamos a ver a mudança por parte das pessoas que são responsáveis por interpretar a lei e introduzir novos conceitos, que muitas das pessoas chamam de doutrinadores, mas que eu prefiro chamar de literatura jurídica, porque eu acho a expressão doutrina uma expressão não tão apropriada. Muda-se. O conceito de herança digital, por exemplo, ele é um conceito que surge no âmbito da literatura jurídica. E aí nós aqui que somos nós passamos por aprendizados e estamos aqui conduzindo esse tipo de interpretação, que somos responsáveis por criar essas teses. Então é super importante um curso nesse sentido que passe por isso. Quarta manifestação, altera a forma como as entidades responsáveis por interpretar a lei a interpretam. Como que nós dizemos, por exemplo, o Estado? O que foi o STF reconhecendo a caráter de fundamentalidade da proteção de dados? Veja, a tecnologia ela provocou o anseio, levou ao STF a conclusão e o pensamento sobre a matéria de proteção de dados, até reconhecer que se estava diante, sim, de uma questão de direito fundamental. Um passo a mais. Quinta manifestação. Alteram-se as formas de como os conflitos sociais são resolvidos. O que são as resoluções do CNJ? O que é a plataforma consumidor.gov? O que é a arbitragem online? O que são os ODRs, Online Dispute Resolution? O que são os DSDs, os Design de Sistemas de Disputa, que se valem das tecnologias? O que é negociação online, mediação virtual? São todas formas de resolver o conflito de uma forma diferente. E, sexto, para fechar o nosso cubo, e aí para trazer outros conceitos importantes para vocês, sexto, nós temos que falar, sim, com absoluta convicção, nas chamadas provas digitais. Ou seja, como que nós demonstramos esse fato ocorrido nos meios digitais, mas eu não vou dar mais spoiler disso para vocês, porque daqui a pouco eu também quero falar um pouco de provas. E aí eu estava pensando aqui, além dessa introdução, além de passar para vocês que o direito digital, a meu ver, é essa relação multifacetária e que nós temos que estar preparados para olhar para ela e, olhando para ela, reconhecer cada um desses fenômenos e sabermos como atuar em relação a cada um deles, eu gostaria de passar aqui primeiro alguns conceitos para vocês. E aí eu pincelei conceitos de acordo com o andar, claro, da nossa pós. Então eu peguei aqui cada um desses momentos da pós e quis trazer aqui como conceitos, como uma pincelada aí de explicações. Até porque eu, infelizmente, não estarei em todas as aulas com vocês, mas todos os professores são escolhidos a dedo, são excepcionais. Fiz questão de escolhê-los junto com a Legale e nós vamos apresentá-los. Então, pode ser que eu quero trazer algum conceito para vocês inicial. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que parte aí de uma lógica, inclusive do primeiro módulo da nossa pós, que é compreender a nossa sociedade. Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês do que
eu entendo, Hildo, qual é o conceito de quarta revolução industrial. É muito engraçado que normalmente a gente vê várias lógicas comerciais, né? Ah, curso advogado 4.0, palestra seja um advogado 4.0, petição 4.0. Se coloca ali aquela adjetivação do 4.0 sem a gente necessariamente entender o que está acontecendo. E entender a quarta revolução industrial é entender exatamente o que a gente passa, o que está acontecendo. E por que a gente fala exatamente desse momento como uma quarta revolução industrial, que é um conceito cunhado pelo economista Klaus Schwab? A quarta revolução industrial, ela se caracteriza pela maior velocidade das coisas, pela maior transformação das coisas e, sobretudo, pela diferenciação de como o ser humano interage com o mundo à sua volta. Essa é a chave de virada de uma evolução da terceira revolução para a quarta revolução industrial. Fala-se, inclusive, em alguns momentos, em quinta revolução industrial, mas que é um conceito ainda difuso e que eu preferi não trazer aqui para vocês, mas se vocês virem, vocês saberão que ela também existe esse conceito. Então, primeiro conceito aqui, além para guardar, o que é o direito digital, essa relação multifacetária. Segundo conceito para guardar, a quarta revolução industrial, fenômeno social que traz provocações para o direito, mas que na condição de um fenômeno social provoca respostas no sentido de mudar a forma como nós interagimos com o mundo. Se muda a forma como nós interagimos com o mundo, e se eu abrir a caixinha do conceito de direito e lembrar que direito é um mecanismo de organização social, nós vamos lembrar, portanto, que lógico, se eu mudo como eu faço, eu mudo como eu regulo, então aí eu falo em direito digital, segundo conceito. Terceiro conceito, eu quero falar um pouco para vocês de como a nossa Constituição Federal se relaciona com as tecnologias. Por quê, Maurício? Por que a gente vai falar da Constituição Federal? Uma pós-direito constitucional? Não. Mas a gente precisa estudar em termos constitucionais. Nós vamos falar mais disso ao longo do curso, mas eu quero que vocês tenham em mente, eu quero que vocês tenham a tranquilidade de observar o seguinte, né? A Constituição, e aí eu não quero dar um spoiler para vocês, mas entender o direito constitucional é, de certa forma, simples por um aspecto. E aí eu não estou dizendo para vocês que que está errada as outras abordagens, estão erradas as outras abordagens, não, muito pelo contrário. Mas aqui, o nosso questão de fundo não é entender o direito constitucional a fundo, mas entender o papel do texto constitucional em relação às tecnologias, e esse reflexo se dá basicamente em três frentes. Primeira frente, a própria formação do Estado. Então a Constituição, ela constitui alguma coisa, então ela constitui o Estado, ela cria o Estado. Tá bem, professor, mas assim, a criação do Estado, ela decorre o quê? Que tipo de impacto as tecnologias eu tenho em relação a isso? Simples, simples. O que são as discussões sobre o uso do Telegram ou o uso de qualquer plataforma no país para a disseminação de fake news? O que são essas falsas notícias que circulam graças às tecnologias e que disseminam, corroem, destroem o processo democrático? E aqui veja, não estou adotando a posição política A ou a posição política B, mas todas elas e o processo democrático como um todo sofre com as falsas notícias. E isso é um fenômeno da tecnologia. A formação do Estado, portanto, sofre com o fenômeno das falsas notícias ou das fake news. Esse é o primeiro ponto. Ok, cria-se o Estado, segunda frente do texto constitucional. Limita-se o poder do Estado. Limita-se o Estado em ingerências indevidas. E aí surgem os direitos fundamentais. E aí a gente vai para a discussão de liberdade de expressão nas mídias sociais. A gente vai para a discussão de proteção à minha privacidade em relação ao Estado. Estou comemorando o carnaval, estou curtindo no bloco, vem lá uma câmera que vai fazer o reconhecimento facial de todos os indivíduos do bloco para procurar suspeitos, mas eu nunca fiz nada. Ela está coletando a minha imagem, que segurança que eu tenho de que essa imagem vai ser protegida, que segurança que eu tenho que eu não vou ter uma intromissão indevida na minha esfera individual. E três, claro, o Estado é criado, limita-se àquilo que ele não pode fazer e, por outro lado, diz aquilo que o Estado deve fazer. E aí a gente tem
justamente a parte constitucional de incentivo à inovação, à ciência e tecnologia, de criar o papel do Estado, de criar esses ambientes. E aí já faço um convite para vocês, leiam o livro O Estado Empreendedor, da economista brasileira Mariana Mazzucato, conta a experiência do Vale do Silício nos Estados Unidos, a importância do papel do Estado nessa tarefa. Tá? Ótimo. Direito digital, certo? Quarta revolução industrial, constitucional. Quero falar um pouco para vocês o nosso quarto assunto agora, nesse nosso primeiro encontro aqui, que é justamente o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet que surge em 2014 e tem um objetivo específico, vejam só, regular a internet. Inclusive o nome Marco Civil da Internet, a meu ver, não é um nome mais correto ou mais ajustado, por uma razão simples, porque ele regula inclusive questões de ordem criminal, ou viabiliza medidas criminais. Então, marco civil seria melhor marco legal, assim como, por exemplo, marco legal das startups, ou projeto de lei de marco legal da inteligência artificial e etc. O Marco Civil da Internet, ele regula o uso da internet, estabelece conceitos sobre as empresas que estão nesse meio, diz para nós como nós investigamos ilícitos praticados no seio da internet e por aí em diante, tá bem? Então, é uma lei importante, ela será estudada no nível em detalhe, mas é super importante que você já tenha ela aí como algo detalhado. Ok, talvez agora eu chegue na nossa quinto assunto aqui, talvez agora eu chegue naquilo que pode ser talvez o maior anseio de muitos, que é a matéria de proteção de dados pessoais, a nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esse assunto que está tão quente e que veio para ficar e que tem propiciado aí uma série de trabalhos diferentes, da ordem consultiva, da ordem de assessoria, da ordem de governança e, claro, como tudo no direito, da ordem de organização e de resolução, melhor dizendo, de conflitos sociais. Bom, aqui eu quero dizer para vocês que, primeira lógica, privacidade e proteção de dados são coisas diferentes. Da onde surge a ideia de privacidade? Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês guardem e que tudo isso existe por uma razão muito simples. Qual razão? Nós temos uma lógica que é uma lógica muito consistente no sentido de o desenvolvimento da personalidade do indivíduo depende do controle dele sobre o seu próprio espaço privativo. Ah, Maurício, eu estava indo bem, estava acompanhando, agora você começou com esse trava-língua aí. Repete, por favor, repito. O desenvolvimento da personalidade do indivíduo depende, sim, do seu espaço privativo. Significa dizer o seguinte, eu, você, o cara que está aí do seu lado, o familiar, tua namorada, teu esposo, tua esposa, cada um de nós, enquanto indivíduo, nos desenvolvemos na nossa personalidade apenas e tão somente se nós temos proteção ao nosso espaço de privacidade. E isso é uma sensação que nós aprendemos normalmente na adolescência. Essa é uma sensação, sabe quando o adolescente ele vai e fecha a porta do quarto? Ali ele começa a entender que ele tem um espaço de privacidade, que aquilo precisa ser respeitado. Privacidade essa que é um direito fundamental, privacidade essa que é reconhecida como direito fundamental na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que vem, claro, após um período desastroso de Segunda Grande Guerra, em que, claro, a privacidade e o domicílio foram absolutamente devastados. Então, elege a privacidade como uma condição de defesa. Aí vocês devem estar se perguntando, mas privacidade é a mesma coisa que proteção de dados? Não. Privacidade é uma coisa, proteção de dados é uma das espécies ou uma das manifestações do meu direito à privacidade. Em que sentido? Respeitar o domicílio é respeitar a privacidade, respeitar o sigilo de correspondência é respeitar a privacidade, respeitar a proteção ou proteger os meus dados pessoais, que é uma forma da minha manifestação, também é respeitar a minha privacidade. Então, se protegem os dados pessoais, justamente porque protegendo os dados pessoais, você protege um controle do indivíduo sobre o seu espaço de privacidade. Isso evolui.
O processamento de dados ele acaba se tornando automatizado. Lá em 1981, na Convenção de Estrasburgo, se reconhece o processamento de dados automatizados e traz essa preocupação. A decisão de 1983 da Alemanha traz ali também um ponto importante. Em 95, a primeira diretiva europeia mais consolidada traz com isso. Em 2016, eu tenho o GDPR e aí em 2018 surge a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, que determina, que regula a proteção de dados em âmbito de tratamentos. E aí alguns conceitos importantes para vocês, e nós vamos nos ver em vários momentos com professores excelentes a esse respeito. Dado é uma coisa, informação é outra. Informação é aquilo que eu extraio do dado, o dado enquanto matéria-prima. Então, dado pessoal nada mais é do que aquele dado que tira, que extrai dele uma informação que pode identificar alguém. E se eu identifico alguém, olha, eu sei quem ela é, sei seus hábitos, aí eu coloco em risco a sua privacidade. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é entender que agora não basta você tratar dados pessoais de uma forma desorganizada. E claro que a gente vai entrar nisso num nível de detalhe maior. É um primeiro convite, uma primeira pincelada aí para vocês. Mas vejam, quando a gente fala de tratamento de dados, os dados pessoais, os meus são meus, os seus são seus. Circunstancialmente, eles estão com a empresa, estão com o Estado. E por essa condição de circunstancial, as empresas e o Estado têm de ter motivações legais que justificam. Então, quando eu falo num projeto de adequação à LGPD, quando eu falo em ter uma assessoria à LGPD, quando eu falo em trabalhar com proteção de dados, eu falo em olhar para cada iniciativa, para cada movimento, para cada ação da empresa e olhar para o cliente e saber se ele pode, se ele não pode, que risco legal que ele tem, que ele não tem, que medidas proporcionais eu posso trabalhar ou não. E ao longo do curso nós vamos ver uma série de perspectivas nesse sentido. Tá? Quero falar para vocês ainda de dois pontos importantes. Um ponto importante da própria mudança da resolução de conflitos, aqui eu trago uma proposta para vocês, e é uma proposta. Eu entendo que a gente vive hoje uma quinta dimensão do acesso à justiça, ou seja, as resoluções de conflito informadas, orientadas pelas tecnologias. Nada mais justo, né? Se as tecnologias provocam tão conflitos novos, nada mais justo que elas deem, de certa forma, uma contrapartida. O problema é que essa contrapartida depende de nós. Depende do nosso dia a dia, do desenvolvimento da nossa profissão, no sentido de buscar aí a implementação das tecnologias de forma segura e de forma consistente. Quero falar para vocês também, claro, da parte criminal, que também compõe o nosso curso, e dizer para vocês que hoje aquela classificação de crimes próprios e crimes impróprios, de certa forma ela perde um pouco do sentido, mas eu quero fazer o convite para vocês pensarem todos os crimes hoje que nós temos, praticamente todos, de certa forma eles podem ser cometidos pelo uso das tecnologias da informação. Então nós vamos ter crimes no Código Penal, como a invasão de dispositivo informático, lá no 154A, como a fraude eletrônica no 171, crime novo, inclusive, que são os estelionatos praticados pelos meios eletrônicos, que são crimes mais específicos. Mas e o homicídio? Eu posso ter um homicídio praticado pelo uso das tecnologias? Posso. Basta que nós consigamos, por meio de um ataque cibernético externo, desligar os equipamentos, sim, de um determinado hospital, provocando ali a morte de um indivíduo específico, objeto do ataque, ou de um certo grupo. Nós podemos falar em estupro virtual? Podemos falar em estupro virtual quando duas pessoas, mediante grave ameaça de uma delas e a cessão da outra pela a grave ameaça, quando isso acontece, nós temos sim uma possibilidade de um estupro virtual. Simples, simples. Basta eu falar, por exemplo, basta o agente falar para a vítima do outro lado, dizendo, olha, eu tenho uma foto sua, eu vou mandar ela pelo WhatsApp, vou dizer que você é uma garota de programa, um garoto de programa ou algo do tipo. Se você eventualmente fizer o que eu quero aqui na câmera, eu não mando. A pessoa está subjugada na sua vontade, ela está se sentindo ameaçada. Então eu tenho a prática de um ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, sem contato físico, mas pelo uso das tecnologias. Então, o que eu queria nesse nosso encontro é passar uma série de conceitos para vocês,
mostrar para vocês como todos esses conceitos eles são revelam um direito digital que se constrói nessa relação e um direito digital que ele é multidisciplinar e que essa condição de multidisciplinariedade com certeza é o que mais há de encantador. Se você gosta de direito, o direito digital é para você. Se você gosta de tecnologia, o direito digital, obviamente, também é para você. Se você gosta de governança, compliance, entender de negócios, o direito digital é para você e com absoluta certeza você está no curso certo. Então, queria passar esses conceitos para vocês, reiterar que eu estou à inteira disposição e que com certeza nos veremos durante o curso, nos veremos como colegas e nos veremos em breve, certamente. Fica meu abraço, até logo.